Vamos apresentar um seminário da disciplina de Fisiologia Vegetal. A professora é a doutora Daniela Chaves. Nós somos alunos da Universidade Federal do Piauí, campus CPCE. O nosso seminário será baseado no artigo Produção de citocina por aspirilo, como contribui para o aumento do crescimento, produtividade, sistemas antitóxicos e fisiológicos do trigo. Aqui são os participantes, né? Ana Caroline Abade do Lago, Brian Robert e eu, Dandara. Como foi solicitado pela professora, um print da primeira página do artigo. Então tá aqui, o nosso artigo ele é em inglês, mas todo o seminário será em português. Para a introdução, eu escolhi algumas palavras-chave que serão bastante comentadas ao decorrer do nosso artigo. E uma delas é rizobactérias. A gente sabe que as rizobactérias elas desempenham um papel importante nos serviços ecossistêmicos, até porque a população bacteriana ela se encontra na maior parte ali nas raízes. E isso facilita a transformação, solubilização e movimentação bacteriana. Outra coisa também que iremos falar bastante no decorrer é sobre as citocinas. Como eu coloquei aqui na imagem, elas participam do processo de proliferação celular, controle de processos fisiológicos. Um deles é o acúmulo de clorofila. Como nós sabemos, as citocinas elas vão desempenhar um papel significativo na promoção do crescimento das plantas de diferentes maneiras, como por exemplo, aí tem falando, né, proliferação celular, divisão celular e expansão das folhas também. Outra coisa que nós iremos abordar é sobre os fitormônios, que os fitormônios eles estão ali para melhorar as funções fisiológicas da planta, como por exemplo, o crescimento, exudação das raízes, alteram a expressão higiênicas, e como eu coloquei aí na imagem, né, transporte de solutos, alongamento do caule, alongamento da raiz, divisão celular e diferenciação dos feixes vasculares e vários outros. Também vamos falar bastante sobre a inoculação de rizobactérias. Nós iremos abordar mais especificamente sobre as sementes independentes. Então, inoculação das bactérias nas sementes independentes do trigo, da sinalização hormonal, utilizando a inoculação da Bacillus therium. E nossa cultura de estudo aqui, que terá um foco principal, que será no caso o trigo, que, como nós sabemos, ele está bastante presente na mesa cada vez mais dos seres humanos. O trigo ele é bastante utilizado e tem um fator alimentar significativo para nós. Outra coisa também nós iremos comentar sobre semente de trigo na inoculação. Como que esses dois fatores, a semente de trigo e a inoculação, quando se juntam, o que acontece? Né? Até porque, como eu falei, o trigo ele está cada vez mais presente no dia a dia dos seres humanos. Então, precisamos de algo para aumentar a produtividade e também melhorar, né? E uma das coisas que foram utilizadas nesse artigo é a inoculação. Nesse artigo, nós faremos inoculação das sementes de trigo com uma cepa de bactérias produtora de CK e seus efeitos sobre o crescimento do trigo. Nós também falaremos sobre os sistemas fisiológicos, como que essa cepa afetou o sistema fisiológico e também os antioxidantes. E vamos comparar como que uma cepa não produtora de CK e uma cepa produtora de CK vai influenciar na produção do trigo. Olá, gente, eu vim falar um pouco com vocês sobre os materiais e métodos utilizados. No caso, foram utilizados cepas de bactérias produtoras de citocinina, que vai ser a RA17, e cepas de bactérias não produtoras de citocinina, que vai ser a RA18. No caso aqui, as sementes elas foram esterilizadas em álcool 70%. A variedade do milho que foi utilizado aqui é chamado de Galaxy 2013, né? No caso, esse experimento ele foi para comparar o efeito das bactérias produtoras de citocinina e o efeito das bactérias não produtoras de citocinina.
Aí, para fazer análise experimental, foram feitos em DBC, que vai ser o delineamento em blocos casualizados, com 3 tratamentos, que vai ser o T0, que é o não inoculado, né? Controle não inoculado. O T1, que vai ser a inoculação com a bactéria. E o não produtor de CK, né? Que vai ser o T2. Aí, no caso, foram utilizados também as parcelas experimentais, foram um tamanho de 5x5. Aí, os parâmetros que foram utilizados aí foram o crescimento da cultura, né? O índice foliar da planta. Também foram feitos em um total de 20 plantas também, que eu esqueci de falar. E também foram analisadas a taxa de medida, né? Por tudo isso com aparelhos, com aparelhos especializados. Aí, essa análise experimental, ela também foi feita pelo teste Fischer, com um nível de erro de 5%. Então, é isso. Olá, gente, eu vim falar um pouco com vocês sobre os materiais e métodos utilizados. No caso, foram utilizados cepas de bactérias produtoras de citocinina, que vai ser a RA17, e cepas de bactérias não produtoras de citocinina, que vai ser a RA18. No caso aqui, as sementes elas foram esterilizadas em álcool 70%. A variedade do milho que foi utilizado aqui é chamado de Galaxy 2013, né? No caso, esse experimento ele foi para comparar o efeito das bactérias produtoras de citocinina e o efeito das bactérias não produtoras de citocinina. Aí, para fazer análise experimental, foram feitos em DBC, que vai ser o delineamento em blocos casualizados, com 3 tratamentos, que vai ser o T0, que é o não inoculado, né? Controle não inoculado. O T1, que vai ser a inoculação com a bactéria. E o não produtor de CK, né? Que vai ser o T2. Aí, no caso, foram utilizados também as parcelas experimentais, foram um tamanho de 5x5. Aí, os parâmetros que foram utilizados aí foram o crescimento da cultura, né? O índice foliar da planta. Também foram feitos em um total de 20 plantas também, que eu esqueci de falar. E também foram analisadas a taxa de medida, né? Por tudo isso com aparelhos, com aparelhos especializados. Aí, essa análise experimental, ela também foi feita pelo teste Fischer, com um nível de erro de 5%. Então, é isso. Bom, dando continuidade nos slides, eu falarei sobre resultados e discussões. Podemos observar nessa figura 1 que a taxa de crescimento relativa e a taxa de assimilação líquida foram maiores em plantas de trigo inoculadas com estirpes produtoras de fitocinina do que com estirpes não produtoras nos estágios de afilhamento. A TCR foi a mais alta no estágio de afilhamento, e foi cerca de 2 vezes maior do que no estágio de bandeira, cerca de 4 vezes maior do que no estágio de enchimento. A gente pode observar também nessa figura 2
que sempre onde a citocinina eh, foi utilizada, ela sempre teve um maior rendimento do que nas outras, no que a não inoculante e que a que não foi usada a citocinina. Podemos observar nessa tabela 1 o efeito da Azopirillum brasilense RA17, produtor de citocinina, e a brasiliense RA18, não produtor, na taxa de crescimento da cultura. Já nessa tabela 2, a gente vai ver os efeitos da brasiliense R17, produtor de citocinina, e a não produtor, eh, na altura da planta e nos parâmetros de produtividade do trigo. A gente observando, óbvio, na tabela 2 já observa que com a citocinina, com o hormônio, a diferença é muito grande. Na tabela 3 a gente vai observar os efeitos no conteúdo de prolina, cera epicuticular, condutância estomática e taxa fotossintética do trigo no estágio de folha bandeira. Já observando essa figura 3, a cera epicuticular, a contundância estomática e a taxa fotossintética e o teor de clorofila foram maiores com a esterpe bacteriana produtora de citocinina do que com a esterpe não produtora, e foram mais baixos nas plantas não inoculadas. O TAR não diferiu entre as plantas inoculadas com os tipos bacterianos produtores e não produtoras de citocinina e enzimas antioxidantes. Eh, a gente pode observar aqui que as atividades das enzimas antioxidantes e o teor de prolina, nas figuras 5 e 6, foram maiores nas plantas de trigo que foram inoculadas com os tipos produtores de citocinina, em comparação com as tipos não produtoras de citocinina, e foram mais baixos nas plantas não inoculadas. Geralmente, as atividades enzimáticas foram mais altas no estágio de antese e mais baixas no estágio de afriamento. E já na figura 7, os níveis de hormônios endógenos nos grãos, a concentração de hormonas endógenas nos grãos de trigo foi mais alta em plantas de trigos inoculada com estipe produtor de citocinina e com estipe não produtora do que com estipe não produtora, e foi a mais baixa nas plantas não inoculadas, como podemos ver na figura 7. Os níveis ribosídeos de zeatina aumentaram de 3 para 18 dias após a antese e diminuíram acentuadamente depois. O nível de giberelina foi mais alto no estágio inicial de enchimento do grão e depois diminuiu continuamente por 15 dias e depois aumentou de 15 para 18 dias e depois diminuiu novamente até 27. Agora falaremos um pouco das discussões. O impacto da citocinina no crescimento e rendimento. Podemos ver que a inoculação com Azospirillum brasilense, produtor de citocinina, resultou em melhorias significativas na taxa de crescimento relativo, na taxa de assimilação líquida, no índice de área foliar e na taxa de crescimento da cultura. Isso se deve à capacidade das rizobactérias de liberar fitohormônios, com a citocinina influenciando diretamente a divisão celular, expansão foliar e acúmulo de clorofila, aumentando a superfície fotossintética e, consequentemente, rendimento. Modulação de sistemas fisiológicos e antioxidantes. Podemos ver que as plantas inoculadas com RA17 apresentam maior cera epicuticular, condutância estomática, taxa fotossintética e conteúdo de clorofila, indicando melhor saúde fisiológica. Houve um aumento na prolina e na atividade de enzimas antioxidantes, evidenciando a capacidade de rizobactérias de aumentar a tolerância ao estresse e neutralizar espécies reativas de oxigênio. A citocinina desempenha um papel crucial na modulação da sinalização de defesa, ativando esses sistemas antioxidantes e conferindo maior proteção às plantas. Falaremos a regulação hormonal endógena nos grãos. A inoculação com estímulo RA17 elevou os níveis de zeatina, ribosídeo, giberelina, IAA e ABA nos grãos de trigo,
com picos entre 3 e 18 dias após a antese. Altos níveis hormonais nos grãos correlacionam-se com a maior taxa de enchimento e regulam o tamanho do dreno dos grãos. A citocinina pode prolongar o período fotossintético ativo, direcionando mais assimilados para os grãos durante a fase de enchimento, o que é fundamental para o rendimento. Este estudo reforça a importância da produção microbiana de fitocinina para a promoção do crescimento vegetal e a ativação de sistemas antioxidantes e fisiológicos no trigo. No caso, a conclusão que se obteve é que a inoculação das bactérias teve um efeito positivo, né? Significativo, porque ela melhorou o crescimento e a produtividade dos parâmetros fisiológicos do trigo, né? Aí, essa bactéria que produz a citocinina, ela superou também a que não produz citocinina. No caso, essa bactéria, ela também teve esse resultado de estimular as enzimas antioxidantes, né? E aumentar a produção de hormônio no crescimento das plantas. Então, foi isso a conclusão.